Aleluia, glória a Deus. Estamos juntos mais uma vez para transmitir mais uma palavra gloriosa, de Deus nesse dia maravilhoso. Aqui nós queremos continuar assuntos ainda da obra da carne, e o tema de hoje é: ninguém vence a obra da carne com a obra da carne. Ninguém vence a obra da carne na sua força. Amém? Quero desde já agradecer a todos que visualizam, que assistem, que têm dado, que se inscreveram, que têm compartilhado, que têm gostado, que têm sido abençoado, que têm sido salvo, que têm sido liberto, que têm sido firmado. Bom, enfim, que tem dado apertado o sino das notificações para receber todas as informações, todas as ministrações. Bom, eu desde já agradeço inteiramente ao Espírito Santo. Ele é bem-vindo neste lugar que é dele, e que ele mesmo se encarregue de nos guiar as pessoas que serão abençoadas através desse ministério, em nome de Jesus. Quem fala com vocês é a missionária e pastora Eliene da Mota Dantas, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na cidade de Amélia Rodrigues, Bahia, Rua São José, número 80, bairro Serra. Temos cultos nas terças na congregação, temos culto às 15 horas, temos culto na quarta-feira às 9 horas, culto de milagres, círculo de oração. E à noite, culto de poder, de adoração, de quebrantamento, onde o Espírito Santo é real e presente. E convido você para fazer parte desse culto de adoração. No sábado, culto de homens, na direção do irmão Sérgio como presidente, mas todos são convidados a participar do culto. Está na direção dos homens, mas o culto é para Deus, às 18 horas. E também no domingo, às 9 horas da manhã, culto de gratidão, de felicidade, culto onde buscamos a face do Senhor com o estudo bíblico da palavra, que esse não pode passar batido, Esse culto não pode passar batido, o estudo da palavra. Venha aprender, venha compreender, venha entender, venha se fortalecer, venha se humilhar diante de Deus, conhecendo as verdades sobre Ele e sobre o que Ele quer com você, sobre a sua salvação. E à noite também estamos, domingo agora, todo o terceiro domingo, na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Brasil, no mundo, comemoramos missões, ou seja, um culto voltado exclusivamente para despertar, para orar pelos missionários, exclusivamente, para buscar, para interceder, para cooperar, para falar, testemunhar, para despertar os dons, o chamado, o ministério, para que possamos melhor servir o Senhor, nos preparando, ganhando almas, nos preparando, estando trabalhando para quando Jesus vier nos encontrar assim, trabalhando para Ele. Amém? Às 18 horas também. Aguardo você. Você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos continuar, Que o tema é: ninguém vence a obra da carne pela sua força. Ninguém. Bom, nem crente, nem descrente, nem quem conhece a palavra, nem quem não conhece a palavra, nem quem já entregou a vida a Jesus, nem quem ainda não entregou a vida a Jesus. Bom, se encontra aqui em Colossenses, que é outra epístola que Paulo escreveu, outro bilhete, outra carta que foi mandada para a cidade de Colossos. Nessa carta ele mandou, edificando e ensinando a igreja e a todos quanto querem a verdade que liberta. Colossenses 2:18 diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, de cultos dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aqui também diz assim:
no 23. Estou saltando, mas depois comentaremos também sobre as outras partes que não são totalmente lidas. O versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Que texto glorioso! Bom, esse capítulo está falando sobre a importância de estarmos conscientes de que precisamos vencer a carne, de que a carne é um problema, e que uma vez que entregamos a vida a Cristo, a quem já entregou, quem não entregou ainda, aprende isso também, porque esse canal é para a sua salvação, esse canal é exclusivo para a salvação daqueles que não conhecem, mas para conhecer precisa saber, não é? Bom, então ele está falando aqui das obras da carne, como elas são inimigas, ferrenhas, como elas atrapalham, como elas ludibriam, como elas enganam. E muitas vezes a gente diz assim, eu já tenho ouvido, e muitas vezes a gente também fala, né? Diz assim, que nada, eu deixo isso na hora que eu quiser, eu deixo isso na hora que eu quiser, eu deixo isso na hora que eu quiser. Tá vendo aí? Eu vi isso, não me domina, não, eu deixo na hora que eu quero. Bom, pela palavra de Deus, Deus colocou em nós o livre-arbítrio e a capacidade de escolher. Mas ao escolher o bem ou o mal, a bênção ou a maldição, terá um domínio maior que aquele Senhor, ou Deus ou as trevas, onde irá capacitar, no caso Deus irá capacitar a vencer as trevas, no caso as trevas, os demônios, Satanás e seus demônios vai imobilizar, enganar, engordar, se esconder atrás para, fortalecer as obras da carne, potencializar as obras da carne na nossa mente, achando que não é nada demais, que não conseguimos deixar, que agora não, bobagem, ou ignorar. Bom, então o apóstolo Paulo está falando que ninguém vos engane a seu bel prazer. Quer dizer, daquilo que lhe é interessante, você decide, que você se domina, né? Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Porque se vai ser o seu bel prazer, não é o Senhor Jesus que estará lhe dominando. Não será o Espírito Santo que estará lhe guiando, lhe controlando, lhe ajudando, lhe ministrando. Será a sua própria carne fazendo sabotagem com você mesmo. A carne faz sabotagem com a gente mesmo. A carne nos engana, a carne nos faz sentirmos, acharmos que nada, eu faço quando eu quero. Sim, tem que haver da parte do ser humano querer. Mas significa que quando o ser humano pecou, o querer ficou deficiente. Não, o ser humano não sabe querer por si próprio o que é melhor. Mas conhecendo a direção do Espírito Santo, o que o Espírito Santo tem de melhor para o ser humano decide se quer ou não. E querendo, mesmo com toda a dificuldade que há na obra da carne, né, de vencermos, então o Espírito Santo nos capacita, vai nos convencendo de que ali não agrada a Deus, vai nos convencendo de que, como diz no livro aqui de Romanos, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temam e os livra, né? Aqui, Romanos diz aqui assim, Romano diz assim, ó, porque quem já entregou a vida a Jesus, o Romano diz assim, e quem não entregou ainda vai entregar, Romanos diz assim também, que é o segredo de você ter certeza que há solução para você dominar sua carne, seus instintos, sua natureza.
Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica conosco que somos aqui, né? Aqui também diz, desculpa, era para ler o outro de cima, perdão, é aqui. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, quer dizer, da carne. Por que ele está falando do corpo? Para que a pessoa não pense que está em outra área, mas é a do corpo. Vivereis. Aqui diz em Romanos 8, nós lemos o 12 e o 13. Eu li o 12 e o 13. Amém? Então, não tem como o ser humano de si mesmo, tem assim, eu bebo até a hora que eu quiser. Eu bebo até na hora, quando eu quiser. Eu bebo socialmente. Aí já bota a palavra socialmente, quer dizer, continua dominado, mas para não dar o braço a torcer, ou por não entender, ou por não compreender, ou por não ser ensinado sobre essas verdades do que acontece com a nossa natureza, a obra da carne. Então diz assim, não, eu bebo socialmente, só bebo um pouquinho, não fico bêbado, não fico dopado, não fico isso, não fico aquilo. Mas só que isso não é totalmente verdade, segundo as Escrituras. As Escrituras vai ensinar que há uma maneira, Jesus morreu crucificando todos os nossos pecados e para nos capacitar a vencer. Ele venceu e somos, quando temos Ele como Senhor e Salvador, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então ele diz aqui, então o que acontece? O ser humano quer fazer as coisas a seu bel prazer. Eu deixo isso, eu deixo aquilo, isso aqui fica adormecido, de molho aí, essa obra da carne fica aí de molho. Na hora que eu precisar, eu chamo ela, eu desperto ela, quando me interessar. Mas eu quero lhe dizer que elas poderão destruir a sua vida, como diz no livro de Romanos, né? Que as obras da carne, elas levarão também em Romanos 6, capítulo 6 também diz algo muito precioso, que eu gosto muito, que diz assim, sabendo isto, isso para quem já entregou a vida a Jesus, mas volto a dizer que você que ainda não tem, é assim que vai se processar a sua vitória sobre a sua carne, sobre as suas fraquezas, pecados, vícios, ruindade, malícia, ódio, incredulidade, desespero. Tudo isso faz obra da carne, que elas fazem atrapalhar, atrofiar, destruir nossas vidas. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Cristo, com ele, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Está se falando de morte, no sentido de que entregou a vida a Jesus e morreu para o pecado. Então, está justificado do pecado. Por quê? Porque estará sendo dominado pelo Espírito Santo e vai ter força para dizer não à carne, não aos vícios, não à mentira, não à prostituição, não ao ódio, não à ira, não à mentira, o engano, a malícia, a perversidade, a incredulidade, o desespero, o medo, as dúvidas, mau relacionamento, más amizade, más conexões. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, estamos no 12,
fomos do Romanos 6, do 6, já estamos no 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado, estou no 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está vendo o que acontece quando o Espírito Santo, que é a única pessoa, Jesus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é o único Deus que pode, só o poder sobrenatural, visto que a natureza foi contaminada e contaminou a todo ser humano com as obras da carne, ou seja, com a natureza deformada, o caráter deformado, os sentimentos deformados, a vontade deformada. É tanto que a palavra de Deus diz também, em Colossenses, que olha o que aconteceu quando Cristo nos salvou, olha o que aconteceu com as obras da carne. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E também tem outro texto que fala que Jesus, que o ser humano é aqui, se não estou enganado, em Colossenses, que vai falar sobre é um assunto muito interessante. São muitos textos e, bom, o capítulo 3 também fala sobre isso, mas não é exatamente essa palavra ainda não, onde vai falar sobre que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória de Deus, para que não se convertam. Ou seja, a vontade do ser humano passou a ficar vulnerável àquele que ele obedeceu, que foi ao diabo. Então, só quem tira o ser humano do valente é o mais valente, que é Jesus Cristo, né? Que despojou Satanás e o expôs em praça pública. Então, ele diz aqui também em Colossenses 1, diz assim, né, Colossenses 3, 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, e por aí vai, certo? E ele diz, como que a gente vai vencer? Aí vai falando que não minta. Eu já li esse texto, mas não quero reler de novo em outras ministrações. Aqui, indo por 10, Colossenses 3,10. E vos revesti, o 9 diz assim, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, ou seja, com suas obras da carne, com sua natureza, com suas obras de morte. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo, que conhecimento? Segundo a imagem daquele que o criou, certo? Aí ele diz, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, até a gente suportar a natureza, o pecado, a obra da carne dos outros, aqui nesse texto também vai falar que também faz parte dessa vitória, faz parte de estarmos em Cristo. Esse não é só dizer eu tenho Cristo, mas é deixar Cristo verdadeiramente nos ensinar a crucificar a carne. Porque é interessante, quem tem que crucificar é eu e você. Cristo não crucifica a carne de ninguém. É nós, é Ele através de nós. Porque Ele já venceu por nós, é tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz
Que em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sim, Ele nos amou de tal maneira que nos deu a vitória, ou seja, Ele venceu por nós, para que através dele, com Ele, nele, vençamos aquela vitória que Ele venceu. Porque quem vai precisar aprender a vencer somos nós, porque Ele já venceu. Ele é vencedor, mas a gente tem que ser mais do que vencedor, a gente tem que vencer com a vitória dele, só através dele, só nele, estando nele, totalmente nele, com intimidade, profunda comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então nele, tendo intimidade, pedindo a Ele misericórdia, Senhor, me ajude a vencer. Senhor, eu gosto de estar com ódio, Deus, eu gosto de pirraçar, Deus, eu gosto de mentir, eu gosto de ficar de mal, eu gosto de contenda, eu gosto de briga, eu gosto mesmo, eu gosto. Perdoa-me, Senhor. Me liberta, me capacita a vencer, tenha compaixão de mim, me ajude. Então o Espírito Santo vai nos capacitando, nos dando a força dele, o poder dele, a fortaleza dele, o ânimo dele. E aí a gente vai com a força que Jesus, com a vitória que Jesus conquistou na cruz para nós. Então ele vai nos capacitando a resistir, a ter estrutura para dizer não, para ficar firme em nome de Jesus. Então, ninguém vos engane a seu bel prazer. Não se engane achando que você já tem o controle de tudo. Embora Deus deu autoridade ao homem para dominar. Está sobre o ser humano. Agora, no domínio do inimigo, né? Que ele tornou senhor da terra e da natureza humana, porque a palavra de Deus fala, que eu já li aí em Mateus 18, ou é 16, que fala que Jesus diz assim, que o diabo entende as coisas dos seres humanos. O que são as coisas? A natureza, a maneira de agir, as coisas que gosta, que não gosta, que percebe, que sente. Ele passou a entender ser Senhor, sabe? Da natureza humana. É tanto que eu já falei em outra ministração, que ele usa o nome eu, o pronome eu, para que quando ele vai falar com a gente, eu estou sentindo essa dor, eu estou com raiva, e às vezes a gente não está, mas ele chega aos nossos ouvidos, ele tem aquela habilidade maligna de chegar até nós, de ir diretamente num alvo que ele tem, que são as nossas emoções conturbadas, desequilibradas, que ficaram desobedientes. E aí ele diz, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Aí a gente pega, é mesmo, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Quer dizer, a gente aderiu à direção, o domínio, o comando do diabo. Porque ele sabe usar os pronomes e o verbo, ele sabe usar a gramática de todos os países, todas as nações. Ele sabe como enganar as pessoas, mas o mais valente do que ele, venceu a mania, ele tirou as armas dele, tirou o cativeiro da mão dele, os que morreram confiantes nessas promessas, e deu dons aos seres humanos, aos servos dele, tá bom? Então aqui diz assim, em Colossenses, então, ninguém vos engane a seu bel prazer, com pretexto de humildade. Quem olha pensa assim, a gente é humilde. A desculpa é humildade. Eu sei deixar, eu sei fazer, eu sei isso, eu sei dizer não na hora certa, eu sei dizer não para o ódio. Não, eu sei. Quem olha assim é uma pessoa humilde, porque já aprendeu. E culto dos anjos, né? Que não se deve cultuar a anjos, mas não é o assunto, como está no texto, mas não é o assunto da nossa conversa, embora também entre, porque é espírito de idolatria, idolatrar os anjos. Anjo nenhum pode ser adorado, porque eles não são Deus. Eles adoram a Deus, tanto os anjos das trevas, eles se curvam diante de Deus, quanto os anjos de Deus. Se curvam, todo ser, todos se curvam diante do Senhor Deus. Com pretexto de humildade, de culto dos anjos. O anjo me revelou. Eu paguei o anjo de tal coisa para o anjo fazer isso, fazer aquilo.
o anjo me disse que era para eu fazer isso e isso. Quando Deus manda, o anjo manda, mas os anjos de Deus nunca aceitaram a adoração, porque eles sabem que eles não são Deus. Eles repreendem alguém que queira adorá-los, metendo-se em coisas que não viu. Não sabe sobre as obras da carne, não sabe como vencer, como frear, como deixar, e tantas outras coisas. E aí se mete dizendo que sabe, que teve visões, que teve revelações, porque o diabo imita tudo que é de Deus. Ele é espírito e ele imita tudo que é de Deus também. Certo? Visões, revelações, orar em língua, tudo ele imita. Então é preciso estar andando no espírito para discernir. E que espírito é esse que está operando na minha vida, na igreja, na minha saúde, na minha carne, nas obras da minha carne? Estando debalde inchado na sua carnal compreensão, tá vendo? Estando debalde à toa, se enganando, se inchando, que sabe, que compreende, que eu sei, não precisa ninguém me falar a palavra, não, eu também tenho experiência, não precisa ninguém me ensinar, não, esse negócio de religião é relativo, cada um, e aí vai, esse negócio de salvação não é bem assim, não precisa, não, esse negócio de domínio, de carne, não é bem assim, eu também sei. Tem gente que deixa de fumar e aí se embriaga. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu deixei de fumar. Tem gente que deixou, eu conheço a história de uma pessoa, de um senhor, ele era do sul da Bahia, não sei se ainda é vivo, eu vi umas poucas vezes, e ele mesmo estava com o bolso enorme, assim, um bolso grande, e ele com a mão dentro do bolso, de vez em quando ele tirava uma bala de hortelã e chupava. Aí não sei quem foi que perguntou a ele, disse, não, isso aqui é para eu deixar de fumar. Isso aqui é para deixar de fumar, que eu fumava muito, então agora eu compro 1 quilo, eu compro um saco de bombom, de bala de hortelã, boto aqui, na hora que eu tenho vontade eu fumo, eu chupo. Tá entendendo? Eu já vi pessoas viciadas em comer arroz. Mastigava arroz, era para sentir, a pessoa tinha o hábito de comer arroz, era para mastigar os grãos, para sentir, triturar os grãos. A mesma coisa era bombom. Aqueles bombons que são durinhos, que quando mastiga faz crack, crack. Pronto, eu conheço pessoas que eram viciadas em bombom e só queria sentir o prazer de estar mastigando. Parecia, eu não sei explicar esse tipo de comportamento, mas dá a entender, assim mais ou menos, que é uma maneira de estar no domínio, de estar talvez amassando aquele mal, talvez triturando achando que está fazendo desse jeito, está matando o mal, a carência, a dependência, a solidão, aí mastigava, entendeu? É isso que a palavra de Deus está falando. Ninguém se domine a seu bel prazer, porque é debalde. E aí tem outras coisas que fala, e também as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Quem olha assim, não, tá certo, deixou uma coisa e entra em outra. Outros deixam de estar assistindo determinada coisa, aí fica viciado em outros tipos de programas, de pornografias, de mentiras, de conversas e tantas outras coisas, né? Aqui diz assim, tendo aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo. Humildade. Sempre a pessoa sempre está envolvido com uma falsa humildade. E dizendo que em devoção voluntária, não, eu mesmo deixei. Só que as pessoas não sabem, que eu vou te dizer uma coisa, muitas pessoas não sabem que toda obra da carne, como eu já disse, que os demônios entendem, eles manipulam as obras da carne, imita vozes, imita sentimentos, leem nossas afeições, porque eles são inteligentes, eles têm uma inteligência maior do que a nossa. Nós, seres humanos, percebemos determinadas coisas que vai na pessoa. A gente não pode afirmar tudo, mas a gente entende muitos traços do rosto, muito a expressão, quando está triste, está com raiva, quando está fingindo, enfim, quando está dissimulando, muitas vezes a gente percebe.
Então, não está sabendo que ele que está no controle dos demônios. E ninguém sai do valente se não optar buscando o mais valente. E o mais valente opera levando a gente a se converter, levando a gente a aceitá-lo, para que ele entre dentro de nós e capacite a nos equilibrar, para que possamos fazer as decisões certas, para que possamos tomar as decisões certas, decidir querer a bênção e não a maldição, certo? É isso que ele faz. E daí a gente vai ser guiado pelo Espírito de maneira que vamos acertar a vida, vamos viver, vamos receber a renovação, Deus vai cuidar da nossa, vai nos manter vivos através dele, e o Espírito Santo vai nos concedendo capacitação, coragem, ousadia, firmeza, autoestima alta, e daí vai o fruto do Espírito. Bom, e diz assim, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, a carne está sempre se satisfazendo, ignorando, alimentando, utilizando, usurpando, monopolizando, sempre estará no controle da carne. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Cristo pode te libertar, seja de que vício for, seja seja qual for as manifestações da carne, seja qual for as obras da carne, ele pode capacitar você, ele pode te dar freio, ele pode lhe ensinar a ser verdadeiro, ele pode lhe ensinar a ser, ele vai operar em você a verdadeira humildade. O que é verdadeira humildade? É reconhecer os nossos erros, nossos defeitos, nossos pecados e admitir que somos pecadores e reconhecer que existe Deus e que Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. É se humilhar diante da verdade de Jesus como a verdade. Verdadeira humildade é admitirmos que erramos, pecamos e não queremos continuar. Queremos a graça de Deus para Ele nos capacitar a vencer. Não é esse espírito arrogante que a carne tem, espírito de arrogância, de presunção, pedantismo, orgulho, arrogância, entendeu? Autoritarismo, domínio maligno, controle a seu bel prazer. Então pense nisso, você que já é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, considere, você que ainda não aceitou Jesus, mas vai aceitar nesta live, nessa ministração agora, nessa palavra, nesse ensino. E sim, é hora de você se arrepender e dizer: Senhor, eu estou ouvindo a palavra dessa missionária que o Senhor colocou no meu caminho, que o Senhor colocou para me ministrar, para me ajudar, para me socorrer, para eu aprender a vencer, para eu aprender a sair dessa armadilha, para eu aprender a sair dessa depressão, dessa opressão maligna que a carne... Interessante que depois que a carne vai controlando a pessoa, no final, o fim é de morte. Mortificai, pois, as obras da carne, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E aqui em Romanos 6 diz assim: diz que é o 8. No 6 e o 8, mas é o 8. Que diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, presta atenção, todas as obras da carne, qual a inclinação dela? É para a morte. A mentira gera morte, o ódio gera morte, a briga gera morte, não suportar, não ter paciência de amar, de perdoar os outros gera morte, todo tipo de morte. Ou seja, tudo que a morte eterna produz, o suicídio, o homicídio, inimizades, tudo. Então gera morte, né?
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você pode até gostar das suas obras da carne, mas saiba, você pode ser crente ou não, saiba que você está sendo inimigo de Deus, você está alimentando a inimizade contra Deus, você é inimigo de Deus. Automaticamente que você dá valor, que você domina essa carne a seu bel prazer, continua vivendo a vida da carne, seja que desculpa você der, porque foi por causa dos outros que eu passei a ser assim. Você é assim porque é a natureza humana. Claro que pessoas podem contribuir para piorarmos, para aflorarmos, para alimentarmos, para enfraquecermos mais na carne, mas não significa que somos inocentes. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Outra coisa que a obra da carne tira a nossa paz e tira a vida. A pessoa fica vegetando, a pessoa fica cheia de razão, mas viu que é esse bel prazer que não vai adiantar de nada, essa falsa humildade de que está no controle de tudo? Não está, não. Está sendo controlado ou controlado. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nunca a carne vai se sujeitar à lei de Deus. Nós é que devemos pessoalmente, pelo poder do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, pelo sangue da cruz, pelo que Jesus fez na cruz por nós, me sujeitar a Jesus, a Ele como vencedor, como um ser humano que venceu, porque tinha que ser um ser humano para vencer o pecado, tinha que ser um ser humano para enfrentar o pecado e vencer, e nenhum mortal por si mesmo venceria. Então Jesus veio na qualidade de homem, de ser humano, para fazer tudo isso, para tomar no corpo dele todos os nossos pecados e fazer isso por nós no lugar de nós, no nosso lugar. Nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Não podem agradar a Deus. Não adianta você continuar com falsidade, traições, mentiras, ódios, vinganças e dizer que está agradando a Deus, porque não pode agradar a Deus. Deus não é agradado pela obra da carne, até porque a obra da carne, ela não conecta, ela não entra em sintonia com Deus. Nós entramos em sintonia com Deus pelo Espírito. A obra da carne tem poder só para destruir. E destruindo o seu próprio corpo, impede de ser salvo. Impede de vencer, derrubar essas portas, essas fortalezas. Porque as armas de Deus são poderosas para a demolição das fortalezas, sofismas, ideias, tradições, todo tipo de tradição que sua alma gosta, que sua natureza, que as obras da carne gostam. É mentira, é todo tipo de idolatria, desobediência, obstinação, rejeição das coisas de Deus. Interessante, né? Que a obra da carne é perita em rejeitar as coisas de Deus. Ela não agrada a Deus. E não vai ser porque você entregou a vida a Jesus que você vai ser o primeiro ou o único que consegue agradar a Deus, querendo ser servo do Senhor e vivendo as obras da carne. Não podem agradar a Deus, e servo dizendo assim, aqueles que estão em Cristo, que entregaram a vida a Jesus, olha o que o apóstolo Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, como você está dizendo que Cristo está em você, e que verdadeiramente está, e se verdadeiramente está, olha o que tem que acontecer. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Eu acho lindo isso. Bom, vamos ficando por aqui. Aguardo você no próximo. Não fique aí parado, partilhe com outras pessoas e eu conto com você.
rapidinho, me ajude nesse canal para que você mandando para muitas pessoas, e principalmente quem não é crente também, quem também já é crente, pode, pastor pode mandar para qualquer pessoa, título nenhum, nem chamado é maior do que o dono do chamado, é maior do que Jesus. As bênçãos, os dons que Ele nos deu, não são maiores do que Ele é maior do que tudo, e estando nele, obedecendo a Ele, tudo que Ele nos deu, que Ele nos capacitou é de bênção no nome de Jesus. Conto com você, Deus abençoe até você, aguardo você no próximo, você e todos quanto estarão na sua casa, no seu trabalho, na rua, assistindo a missionária e pastora Eliane, que tem uma palavra para você. Deus te abençoe. E você que ainda não entregou a vida a Jesus, diz: Jesus, eu não entendia nada disso, eu achava que não era nada demais, eu nem me importava com isso, eu achava, mas está na palavra, é verdade, eu quero vencer as obras, essa natureza ruim, essa natureza fracassada, essa natureza destruída, essa natureza mentirosa, essa natureza ruim, cruel, perversa, pirracenta, essa natureza que ignora, que tem facilidade de ficar se apaixonando por tudo que não presta, se apaixonar pela bebida, se apaixonar pela droga, se apaixonar pela briga, se apaixonar pela bandidagem, se apaixonar pelos ídolos mortos, se apaixonar por tudo que é contrário à verdade. Tudo isso, a natureza faz isso para roubar você, de vencer a você mesmo. E mais tarde pode ser tarde. Então é agora o momento adequado. Diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Sei que não vai ser fácil enquanto eu estiver na terra, não é porque a gente entrega a vida a Jesus, que não, a natureza decaída, as obras da carne vão ficar neutralizadas. Bom seria se fosse assim, mas Deus quer que cada um de nós todo dia escolhamos, todo dia nos alimentemos dele, todo dia busquemos querer vencer. E a natureza humana, ela continua trabalhando para querer roubar esse domínio, para querer fazer com que ela faça a nossa cabeça nos dominando, mas Jesus é o cabeça do corpo daquele que entregou a vida a Ele. Então, Jesus, perdoa os meus pecados, me ajuda a ter força para deixar o ódio, a mentira, os vícios, me ajuda, meu Deus, a depressão, a loucura, o suicídio, o homicídio, as brigas, revoltas, as mágoas, a falta de perdão, o ódio, a ira, a revolta, e todo tipo, a falsidade, traição, inimizades, contendas, fuxicos, inveja, ciúmes, competição maligna. Senhor, me perdoe, Senhor, me liberte, Senhor, me cure, Senhor, me capacite a vencer. Entrego minha vida a Ti, escreve meu nome no livro da vida. Eu Te recebo como meu Senhor, me receba como Teu filho, Tua filha, e em nome de Jesus. E você que está fraco, você que estava ignorando as obras da carne, que já é um servo do Senhor, olha, é hora de conserto, é hora de arregaçar as mangas e batalhar. Amém? Deus abençoe e até mais. Em nome de Jesus.